Diante da pandemia que assola o país, devemos ressaltar que toda a filmagem foi feita seguindo as recomendações sanitárias da OMS, desde a higienização de equipamentos, redução de equipe e utilização contínua da máscara pela produção durante toda a gravação. Olá, eu me chamo Nola Crioula e hoje nós teremos um debate sobre infância e identidade. Vamos nessa? Meu nome é Thaís Reis, eu tenho 24 anos e sou artista da dança. Eu me chamo Ian Peterson, tenho 23 anos e sou artista da dança. Meu nome é Brisa Okun, eu tenho 21 anos de idade e sou dançarina. Meu nome é Adam Freitas, tenho 24 anos e sou artista. Acredita-se que o primeiro passo na construção de identidade é o nome, que, como todas as palavras, tem suas variantes, seus adjetivos, que às vezes é uma demonstração de carinho, de afeto, e outras vezes nem tanto. Tinha dois, na verdade, né? Um é a Catita, que é por parte da família de pai. O porquê, eu não sei, eu nunca soube ao certo, mas agora, depois de grande, me falaram que é porque eu era pequena e magrinha demais. Então, todo mundo chamava de Catita, que eu acho que tem alguma relação a ver com algum tipo de bichinho, mas enfim. E o outro é Titi, que é um apelido que meu avô materno geralmente dá para todas as crianças. Meu apelido na infância era Biboca, porque eu pulava igual uma pipoca quando eu ia pra capoeira. E aí foi o meu apelido de batismo na capoeira, Biboca. Tinha Adalto, Tom e o Tinho, bem de boas e suaves. O único que eu achava nada a ver com o meu nome era Dongo, porque falavam, dos meus dentes incisivos, então era o único que me chateava. Sim, eu tinha vários apelidos, acho que dependia muito do âmbito que eu estava, né? Porque no âmbito familiar eram apelidos mais carinhosos, mas no âmbito mesmo de colégio já eram apelidos que me afetavam de alguma forma, sabe? Passava por muito bullying, então eu tinha muito apelido por conta do meu jeito mais afeminado. Então, né? Lacraia, esses tipos de apelidos sempre foram algo que me chamaram. Já no âmbito familiar era muito mais tranquilo, eram apelidos carinhosos. O acúmulo de microagressões pode surtir efeitos inimagináveis na vida do outro. Sim, eu sofri os dois tipos de violência, a psicológica muito mais, né? Porque dentro da escola passei por muita coisa, assim, isso mudou muita coisa em mim. A psicológica, né? A gente tá na escola quase todo dia. E a física eu sofri poucas vezes, mas foi algo muito mais naturalizado do que homem deve ou não fazer, né? Tá muito mais atribuído ao gênero. Eu sofri racismo, né, como todas as crianças negras, então é um tipo de violência psicológica e indiretamente física, né? Enfim, mas em outro aspecto não, só não, o racismo que é muito grave. Sim, por um tempo, eu acabava não levando isso como, sei lá, algo que influenciasse na minha vida hoje. Mas com o passar do tempo eu percebi que estava tendo bloqueios e influências, que foi uma vez que eu fui trancado no banheiro do colégio por um cara e ele me fez ameaças de que eu só iria sair se fizesse tal coisa. Por sorte, entraram várias pessoas no banheiro e tal, e eu acabei sendo solto. Fora isso e os xingamentos diários e tal, tinha algo que me deixava chateado, que a galera, sempre que eu ia pro ensaio da fanfarra, eu levava meu instrumento, que era um instrumento de sopro. E aí a galera sempre ficava fazendo piadinhas e tal, sobre sexualidade, por eu estar na fanfarra e tocando aquele instrumento. Não que eu me recorde.
Aí que a gente para refletir como essas situações e muitas outras nos moldaram e nos moldam para que nos tornemos o que somos hoje. Pergunta babado, né? Porque é muita coisa. Mas eu acho que o tipo de relação que eu tive com a minha família foi primordial para eu ser quem eu sou hoje, né? Dos caminhos desde de pequenininha. Eu sou do interior da Bahia, Ponto de Serra Preta, Sertão, Estrada do Feijão. Então, eu divido a minha vida, na verdade, em 3 momentos. Essa primeira parte da infância, que é até os 8 anos, foi nessa simplicidade aí. Então, ver as coisas mais simples, né? E ainda achar alegria nisso, ser o suficiente para viver. Enquanto criança, era muito incrível. E aí depois, essa segunda parte, que é quando eu mudo para São Paulo, a partir dos 8 anos com minha mãe, e então tô no perrengue de emigração do Nordeste para o Sudeste. E, enfim, como ficar junto nessa nova etapa, né? E em como encontrar força enquanto uma família. De uma mãe que estava com os 2 filhos e o pai chegou 1 ano depois. Como fazer isso? E, enfim, acho que passar por todas essas coisas junto, acho que é o que me traz aqui, né? Pro que eu sou hoje, assim. Determinação sempre, foco, objetivo sempre. Tem nada que me deixe para trás. A minha família, né? Minha família sempre explorou muito o meu lado criativo. Meus amigos, eu era uma criança que brincava muito aqui embaixo na rua. Então eu tenho amigos da infância que ficam comigo até hoje. As performances que eu fazia quando era criança, esse estímulo à criatividade. Então essas coisas todas que eu explorei quando era criança, em vários aspectos, seja por dança, por arte plástica ou qualquer outro tipo de arte, me fizeram ser quem eu sou hoje. Acho que bastante a persistência por fazer arte. Eu era daquele que entrava em tudo, então já fui de banda, teatro, quadrilha junina, já fiz palhaçaria, grupos de dança, desenhava, então tudo isso acabou me influenciando e fazendo eu me tornar. Acho que o que me moldou muito meu caráter, minha personalidade foi meu contato sempre com mulher. Sabe? Minha mãe, minha avó, minhas primas, sempre fui um homem de muitas amigas, tive poucos amigos, então eu estava sempre rodeado de mulher e diria que os valores ensinados à mulher são diferentes dos ensinados aos homens, né? Eu aprendi muita coisa com elas. A infância, para a grande maioria dos estudiosos, é um ponto fundamental da vida do indivíduo para a transformação do ser. Existe um debate acerca dos avanços tecnológicos e das novas vivências da infância atualmente. Acredito que hoje, por um lado, é muito mais de boas, porque as crianças conseguem se expressar mais e tem diálogos e discussões sobre coisas que naquela época não era possível, e, era muito mais paudado. Então, hoje se conversa mais sobre gênero, sexualidade, se essa criança tá com alguma questão de saúde mental. Então, fora essa, uma prisão que as crianças hoje em dia estão com a tecnologia e tal, esse outro fator de estar mais aberto a possibilidades de conversa é algo bem positivo comparado à minha infância. Eu acho que as crianças atualmente, principalmente nesse momento muito delicado, né, pandêmico, elas estão muito dentro de casa, dentro do ambiente virtual. E eu não demonizo o ambiente virtual, porque eu acredito que ele pode dar vários caminhos de descobertas, né, várias ampliações mentais. Só que, querendo ou não, existe uma limitação entre o autoconhecimento, né? Às vezes as crianças estão muito condicionadas a estar só na frente da tela e a reflexão e o uso do corpo em si fica muito limitado. Então, a diferença, eu acredito, da minha época como criança e para agora é que não tem esse autoconhecimento corporal e, enfim, algumas explorações de criatividade ficam muito limitadas por causa do. Olha, não dá para negar, né, que a tecnologia ela vem avançando cada vez mais, então acaba sendo meio que natural para essa geração de hoje
lidar diretamente com as tecnologias, estar nesse universo mais tecnológico. Mas eu acho que o que difere do que eu vivi na minha infância, do que minhas sobrinhas, por exemplo, vivem hoje, eu acho que era o contato mais com o outro, o tato, o humano mesmo, a convivência social, você interagir com outras crianças, vivenciar esse momento sem precisar de outras coisas para interferir ou para intermediar. E assim, eu acho que a gente era bem mais criativo, né, para brincar. Tipo, qualquer coisa, uma pedra já era o suficiente pra gente se divertir e, enfim, criar 1000 histórias e passar um dia inteiro nisso. E hoje em dia existem as tecnologias que acabam afastando um pouco, então às vezes você prefere ficar mais YouTube, internet, videogames. Acho que não existe muito uma interação. Acho que essa é a principal diferença. As crianças de hoje em dia elas estão muito mais expostas à violência, né? Antigamente eu acho que ainda era... Nem é tão antigamente assim, né? Porque eu não sou tão velho, mas... ainda era mais tranquilo você ver... Era mais comum você ver crianças na rua brincando até tarde, sabe? Hoje em dia não. Tá uma violência muito absurda. Porém, eu acho que as crianças hoje em dia, por conta disso, acabam ficando muito presas, né? Elas estão muito tecnológicas. Não estão tendo tanto acesso a algo mais presencial, algo mais real. Acho isso. A infância também, apesar de todos os percalços, é uma grande produtora de momentos felizes e marcantes na nossa vida. E é sempre importante a gente revisitá-los. Ai, quando eu lembro assim de antes, um momento que eu gostava muito, nessa primeira parte da infância, por exemplo, era quando eu voltava da escola de manhã. E aí eu chegava bem no horário do almoço, então o simples fato de minha tia me receber, que eu considero como minha segunda mãe, tia Lurdinha, me receber, me colocar para tomar banho, sair fresquinha, cheirosa e ter aquele almoço me esperando, que era o quê, meu amor? Eu ficava feliz com meu arroz, feijão e minha mortadela frita. E depois, ó, picula pra rua, chegava em casa só de noite e ainda no grito, porque tinha que entrar, senão ficava lá, se deixasse até o outro dia. Então eu acho que esse momento, mesmo diante das dificuldades, porque não foi uma infância fácil, mas eu acho que a inocência da criança faz com que a gente deixe muita coisa passar. Então, muita coisa que os adultos lidam fica para trás, eu fico até emocionada. Porque é babado. Ai, gente. Mas, enfim, eu acho que, independente de tudo, né, que aconteceu, da trajetória até aqui, eu sou muito grata pela família que eu tive, de onde eu nasci, quem eu fui construindo até chegar onde eu sou hoje. Me considero, fui bem feliz, tipo, eu aproveitei muito as ruas, então eu tinha várias amizades, tipo, brincava muito, então tinha uma união das ruas, das crianças se juntavam para fazer brincadeiras, para se encontrar em casa, fazer clubinhos, então fui bem feliz, aproveitei. Olha só, na minha infância eu fui muito feliz. Eu era muito acolhido, né? Acho que muito mais por minha avó. Na época eu morava com minha avó. Mas teve um momento que me marcou muito, porque eu sempre queria ter alguém dentro de casa para poder brincar, que foi o nascimento de minha irmã. Logo quando ela nasceu, eu estava dentro da escola e a diretora chegou para avisar, eu fiquei muito feliz e isso me marcou muito, porque eu queria ter alguém. Foram vários momentos felizes na minha infância, então essa pergunta foi muito complexa, assim, pra eu conseguir tirar apenas um momento feliz, porque realmente foram vários, mas eu posso pensar, assim, num momento que foi marcante, que foi quando, na escola, em que eu nunca tinha visibilidade, eu era muito invisibilizada, né? Eu fazia as coreografias, mas eu nunca estava na frente, então teve um momento lá na escola em que olharam pra mim e falaram: nossa, você é muito expressiva, você precisa ficar na frente. E aí eu fui pra frente naquela coreografia e depois daquilo eu nunca mais saí da frente. E isso deu uma nova perspectiva pra mim de que eu poderia sim ocupar lugares na frente, que eu poderia sim dançar sendo expressiva e que não existia um problema em ser do jeito que eu sou.
O que você deseja para as novas infâncias? Que a pandemia acabe, em primeiro lugar, para que elas possam entrar em contato com outra criança, com outras crianças, né? Esse senso de comunidade, de estar junto e trabalhar em conjunto, que está muito limitado nesse momento. Então, eu desejo que as crianças estejam em contato com outras crianças e descobrindo coisas com a natureza, e descobrindo coisas em outros lugares. Isso não significa exatamente limar o virtual. Eu acredito que dá pra equilibrar as coisas. Descobrir coisas no virtual e descobrir coisas no presencial, em conjunto, em comunidade. Se autocuidando. Acolhimento. Eu acredito que não só vindo dos pais, como do núcleo familiar, esse acolhimento, essa conversa e saber se essa criança está bem, se ama, eu acho o mais essencial. Partindo mais para as crianças da minha realidade, acho que elas precisam dessa educação e de uma criação com base no respeito, sabe? Que elas sejam ensinadas sobre empatia também, porque é muito preciso hoje em dia. Eu acho que, na verdade, acho que a humanidade e o sensível, eu espero que isso não se perca. Porque conforme os anos passam, a tecnologia ela vai avançando cada vez mais e parece que isso cria uma distância com o ser humano, com o sensível, com o tato, com o que está aqui hoje, sabe? Os afetos. Então eu espero que isso não se dissipa, né? Que isso não suma, que os laços eles possam ser cada vez mais fortificados e os laços presenciais, físicos. Então que as crianças elas também não percam a inocência, né? No sentido de vivenciar o momento que tem que viver, a fase que ela tem que viver, assim. Porque a coisa mais linda do mundo é você poder ser criança, né? E viajar nesse imaginário de infinitudes. Enfim, que isso não acabe nunca. E aí, já visitou seu Divino Guri hoje? Espero que tenham gostado e até a próxima. Um beijo. Maravilhoso. Quando seu moço nasceu, me arrebento. Não era o momento dele rebentar. Já foi nascendo com cara de fome e eu não tinha nem nome pra lhe dar. Como fui levando, não sei explicar. Fui assim levando e ele a me levar. E na sua meninice, ele um dia me disse que chegava lá. Olha aí, olha aí, olha aí. Ai, é o meu guri, olha aí, olha aí. É o meu guri, olha aí. Eu vou tentar não rir. Rádio ligado. A linha do som. Pronto. Diga. Sou artista. Acredita-se que está em. É o que você vá, é o que você vá, é o que você vá. Pra falar olhando pra cá, né? Pra você. Tá olhando por quê? Tá olhando pra você. Eu já respondi essa pergunta, seria eu, não? É a mesma resposta, seria. Agora tem que pensar como é que eu vou falar isso. Pause aí pra pensar, que eu não sei nem como é que eu vou falar isso.